Poder ministrar nessa manhã a presença do Senhor de cada um. Eu fico contente porque esse caminho, ele ajuda bastante a gente a dar valor ao calor e a lembrar também que o frio sempre é bom, porque a gente precisa, desse equilíbrio, dessas mudanças, dessas transformações, para ver o quanto nós estamos prontos muitas vezes. E eu vejo que quando começa a ficar frio, o primeiro desafio é tomar banho, porque são poucos os chuveiros que a água já sai quente. A maioria tem que esperar um pouquinho para a água esquentar e você tem que ter paciência para isso. E esse período entre você ligar o chuveiro, deixar a água esquentar e você esperar, é um dos momentos de maior provação na maioria das pessoas. Porque está ali com frio, esperando a água esquentar, e a água está demorando, mas ali a sua paciência é provada. E a sua experiência também é provada. Porque tem gente que já sabe como é que é o tempo, vai lá, liga primeiro para depois se preparar para entrar e tomar o banho. Tem gente que não, sempre já se prepara antes para depois ligar e passar o frio nesse meio termo, E as gotas geladas baterem na pessoa. E a pessoa, meu Deus do céu, essa água é muito fria, e começa a reclamar. Mas eu acho assim, que algo que cada um de nós aprende com as mudanças das intempéries é a paciência. Ou a gente aprende a mudar o nosso comportamento, ou o nosso comportamento vai sofrer sempre com as mesmas coisas, porque são estações da vida. Sempre a gente vai ter inverno, sempre a gente vai ter outono, sempre a gente vai ter verão, sempre a gente vai ter primavera, mas parece que cada estação, quando chega, nos pega desprevenidos e a gente não amadurece com isso. E você vai dizer, mas por quê? Por que a gente não amadurece com as estações da vida? E nesse mês nós temos uma série nova, que é as estações do crescimento espiritual. E quando a gente fala de estações do crescimento espiritual, nós falamos de algo óbvio, que nós todos sabemos. Se esfriar, eu vou ligar o chuveiro, a água não vai cair imediatamente quente. Ela tem um tempo para poder esquentar. E aí a gente vai começar a pensar, e será que na minha vida espiritual também, às vezes eu preciso desse tempo para eu esquentar a minha vida espiritual, para eu começar a pegar fogo, para eu ter poder, para eu ter unção, para eu ter a presença de Deus marcando a minha vida e me transformando de uma maneira que às vezes eu nem imagino mais. E esse é um ponto interessante. A gente quer água quente sem o esforço de ligá-la, sem o esforço de esperar a água esquentar. E isso, quando aplicado às nossas próprias vidas, a gente esquece que para nós termos fervor espiritual, as disciplinas espirituais fazem parte diariamente de nossas vidas. Orar, ler a Bíblia, louvar, jejuar. E são disciplinas espirituais que todos nós sabemos. Não, eu sei disso. Quando eu quiser eu faço. Não, mas eu já fiz muito no passado. Hoje eu já sei como fazer. É porque nós sabemos como que nós não fazemos. E a tristeza das pessoas hoje é porque elas acham que você, depois de dirigir 200 quilômetros, você não tem que olhar se ainda tem combustível no carro. Não, já dirigi, mas tem combustível lá. E às vezes a gente negligencia que o combustível tem que ser sempre colocado, porque a gente está usando o combustível. E cada estação da vida exige combustível. Cada estação da vida exige esforço. Cada estação da vida existe um comportamento que era para nós ser de maturidade. Mas infelizmente parece que a gente volta para trás e esquece, negligencia, e quando a gente vê, está falhando e errando nas mesmas coisas. E é nisso que eu quero compartilhar com vocês o texto de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, ele mexe muito comigo, porque ele traz algo que demonstra que tempo não significa maturidade. Idade não significa maturidade.
anos de igreja não significa espiritualidade ou maturidade espiritual. Se nós abrirmos em Marcos capítulo 9, verso 14 em diante, conta a história de um pai que vai interceder a pessoas que se dizem fervorosas, conhecedoras da palavra, que estão andando com Jesus, não estão longe de Jesus, estão andando com Jesus. E esse pai vai até essas pessoas, discípulos de Jesus, e pedem para ele: me ajudem, porque o meu filho está passando necessidade. E infelizmente, os discípulos foram incapazes. Vamos ler lá o texto, Marcos capítulo 9, dos versos 14 em diante, que diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? E um dentre eles respondeu: mestre, se você ver lá em Mateus, diz assim: mestre, eu trouxe o meu filho endemoniado para os teus discípulos expulsarem o demônio e eles não puderam. Aqui no versículo de Marcos diz assim: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Aí o pai falando para Jesus: olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e este demônio, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, olha que coisa forte. Meus discípulos andam comigo, meus discípulos me vêm orando, meus discípulos foram ensinados a orar, meus discípulos estão ouvindo a palavra da fonte. Mesmo assim, foram incapazes, entre nós teólogos e que tem vida cristã há muito tempo, fazer o básico: expulsar um demônio. Isso deveria ser o básico da nossa vida cristã. Qualquer um de nós tem autoridade e poder para expulsar um demônio, está na Bíblia. E os discípulos que estavam ali com Jesus não conseguiram expulsar um demônio. E aí Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Olha que interessante, Jesus ele condiciona aqui a incredulidade com sofrimento, ou seja, porque lhe falta fé, você sofre. Porque você não crê, você está tendo dificuldades. Porque você é só teoria e não prática, a sua vida continua a ter os mesmos problemas de uma vida que não conheceu ou tem intimidade com Deus. Olha que coisa forte. Até quando vós sofrereis? Talvez essa pergunta seja algo para nós também. Até quando nós vamos continuar sofrendo com as correrias da vida, com as urgências da vida, com a ansiedade da vida, com as preocupações? E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Porque como diz lá em João 10:10, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo em nossas vidas. Ele quer roubar, matar e destruir. Começando pela nossa paz, começando pela nossa unidade, começando pela nossa segurança, começando pela certeza de que Deus está conosco. Ele vem roubar isso, ele quer matar isso, ele quer destruir isso de nossas vidas. E aí vem um ponto bem interessante. Mas, aí é o pai falando, o pai da criança: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai não andava com Jesus. O pai não era discípulo de Jesus. O pai não estava tendo ali da fonte a palavra, a revelação, vendo Jesus orar. Ele não tinha essa experiência.
mas o pai teve uma experiência com os discípulos de Jesus. E a experiência com os discípulos de Jesus foi um testemunho. Foi um motivo do pai perder a fé. Foi um motivo do pai esfriar totalmente e dizer: eu não acredito mais em nada. Se eles são discípulos dele e eles não conseguem fazer isso, eu não acredito mais. Olha que coisa forte. A gente acha que a nossa influência na vida dos outros não impacta em nada, não altera nada. A gente acha que as pessoas não estão nos observando, que as pessoas dizem assim: a pessoa lá tem 30 anos de igreja, ai que bom, que maravilha, não sei o quê, mas não ora mais, mas eu não vejo mais ela tendo aquele falar de alegria, aquele falar da presença de Deus, aquele falar que me motiva a querer mais Deus. Muito pelo contrário. Se tu podes alguma coisa, começa a questionar até Deus. Esse é o Deus que eles servem? Um Deus que não faz nada, um Deus que não tem poder, um Deus que não consegue expulsar nenhum demônio básico. E aí Jesus, no verso 23, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Foi uma pergunta exclamativa, do tipo assim, de admiração. Se podes. Sabe, você perdeu a fé, você perdeu, sabe, a esperança, você perdeu por causa de pessoas que não tiveram a capacidade de fazer isso. Não importa o tempo delas, ela não teve capacidade de expulsar um demônio, mas por causa dessas pessoas você perdeu a esperança em Deus. Olha que coisa forte. Tudo é possível ao que crê. Jesus fala isso para ele. Tudo é possível ao que crê. E aí, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O pai entendeu a mensagem. Sabe, uma coisa é nós nos decepcionarmos com pessoas, outra coisa é continuarmos crendo em Deus. Mas vivemos num mundo em que as pessoas fazem coisas erradas, a gente perde a esperança em Deus. Ai Deus, mas por que os inocentes estão sofrendo? Decisões erradas de governo, decisões erradas de adultos, o pecado, porque o salário do pecado é a morte. São tantas as questões que fazem as crianças estarem sofrendo. Ai pastor, mas por que eu estou orando e as coisas não acontecem? A Bíblia dá também inúmeras questões sobre perseverar, sobre se manter firme, sobre buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando vós buscardes de todo o vosso coração. Mas nos deletérios da vida, nas lutas da vida, nas batalhas da vida, a gente começa a se tornar impaciente, que nem aquele momento de esperar a água esquentar. A temperatura está fria aqui fora e eu quero a água quente, mas eu não tenho mais paciência, tem que ser instantâneo. Porque para mim as coisas têm que ser servidas ao jeito que eu quero, porque se não tiver ao jeito que eu quero, eu não me agrado, eu não me satisfaço, é culpa de Deus e Deus é culpado de tudo. E hoje você conversa com as pessoas culpam Deus por tudo. E aí você fica assim, meu Deus, a pessoa se decepciona com alguém, a pessoa se decepciona consigo mesmo, porque ela mesmo não ora, ela mesmo não crê, ela mesmo não busca mais Deus, ela mesmo não acredita mais na oração, ela mesmo não acredita mais em investir o tempo em buscar a Deus, ela não acredita mais no primeiro amor. Ah não, primeiro amor, isso é coisa de muito tempo atrás, hoje eu estou pegando fogo, eu estou com mais maturidade. Mas quem disse que maturidade é intimidade com Deus? Quem disse que maturidade é você ainda querer Deus? Quem disse que a maturidade que você acha que tem é ainda você estar cheio do poder de Deus, da presença de Deus e acreditar no primeiro amor? Esse pai foi o homem mais honesto. Lendo o Novo Testamento, você vai ver que foi o homem mais honesto que esteve diante de Jesus, porque ele começou a chorar e em lágrimas, e ele diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uau, coisa profunda. Talvez a gente às vezes tenha que voltar até essa honestidade com Deus. Senhor, eu creio, mas eu não tenho mais fé nenhuma. Mas por que você não tem fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, se eu não edifico a minha fé durante a semana, lendo a Bíblia todos os dias, meditando na Bíblia, tendo meu devocional, orando todos os dias, não é no culto que nós vamos ter fortalecimento muscular espiritual.
Às vezes a gente chega aqui no culto somente para cumprir uma etapa da nossa culpa com Deus. Ah não, Deus, eu já cumpri a minha tarefa contigo, já fui no culto, porque nós somos ativistas. Nós somos pessoas que gostam de atividades, que gostam de eventos. Ah, teve um evento, eu participei, eu estou cheio de Deus, porque eu participei do evento. E quantas pessoas estão perdidas, mesmo indo todos os dias para eventos, mas não buscando a Deus em suas casas. Em Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: quando você for orar, tranca a porta do teu quarto em secreto, e em secreto o teu Pai vai te recompensar. Ai pastor, eu vou na oração da igreja, mas a oração da igreja é muito fraca. Mas você está orando na sua casa? Você está jejuando na sua casa? Você está lendo a Bíblia na sua casa? E aí vem o outro lado, porque o diabo também ele é esperto, ele é inteligente. A gente diz assim, não, Deus aceita toda forma de oração. Mentira. Porque se fosse assim, em Mateus capítulo 6, Jesus não ia dizer, olha, tem gente que ora dessa forma e dessa forma, e eu não escuto, ou o Pai não escuta. E o diabo quer que a gente faça orações que Deus não vai escutar. A oração da vaidade, a oração da arrogância, a oração que não quer mudança, a oração que não quer intimidade, a oração que não quer transformação, Deus não escuta. Lá em Mateus capítulo 6, você vai ouvir isso. E Jesus ainda diz assim, e quando você ora dessa forma, que nem um fariseu, eles já receberam o que eles queriam receber. A curtida, o elogio, os aplausos, mas Deus não ouviu nada deles. Agora a oração que transforma é a oração que não tem aplausos, é a oração que é secreta, é a oração que é íntima, é a oração que requer um esforço individual para não ser visto, porque vivemos numa geração em que nós queremos ser vistos, queremos ser aclamados, queremos ser aplaudidos, queremos ser ditos, eu quero aquela pessoa, eu quero ser como ela, e eu não faço nada na intimidade com Deus. Tudo que eu faço é para que os outros me curtam, para que os outros digam, olha, o pastor ora muito, ai pastor, quantas horas o senhor ora? Ah, eu oro tantas horas, oh glória a Deus, o meu pastor ora tantas horas, jejua tanto tempo. Mateus capítulo 6 diz que quando você ora, é como uma oferta, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, discreto. Eu não tenho que dizer quantas horas eu oro, eu não tenho que dizer quantos dias eu jejuo, quanto tempo eu passo na presença de Deus, porque os meus frutos vão mostrar isso. A minha vida, o resultado da minha vida vai mostrar isso. Mas o que nós vemos hoje são igrejas cheias de pessoas que estão ali dizendo, eu ando com Jesus. Ai, que bom que você anda com Jesus. Expulsa o demônio do meu filho. Ah, não saiu, a culpa é da igreja. Ah, o demônio não saiu, a culpa é do pastor. Porque o pastor tinha que estar aqui, né? Se ele não está aqui, não tem como tirar. E aí vai chegar no ponto em que aquela pessoa que pediu ajuda, aquele que anda com Cristo e não fez nada, vai dizer assim, olha, se eles não conseguem, que dizem que andam com Jesus, quanto mais qualquer um que disser que é possível. Chega no próprio Jesus e diz para Jesus, tu podes? Olha só. E tem muita gente falando isso para Deus, Senhor, tu podes, Deus, tu pode. Ah, Senhor, tu pode me prosperar, Senhor, tu pode transformar a minha vida. Ah, Senhor, tu podes curar. Ah, Deus, tu pode fazer isso. Tem gente fazendo isso. Nessa semana me ligou uma pessoa, e essa pessoa ela me ligou chorando, dizendo assim, pastor, eu hoje, apesar de eu crer, eu amanheci com muito medo de ser despedido. Eu amanheci com um pavor, eu amanheci com um temor absurdo. E eu estou com medo de ir no meu trabalho, porque eu estou com medo de ser despedido. E a pessoa tinha acabado de ser promovida. Olha só como é uma coisa maligna. Quantas situações nas nossas vidas acontecem ao amanhecer, e nesse amanhecer a gente nem se dobrou de joelhos diante de Deus e disse, Senhor, que começa comigo esse dia. Mas não, já pegamos o celular, já começamos a olhar, responder não sei o que, ver notícias e blá blá blá. Mas Deus, na minha agenda diária, Deus é secundário, Deus é terciário, sabe? Deus entende as coisas, Deus tem que entender, porque afinal de contas, eu já tenho 200 anos de igreja. Porque afinal de contas, eu já sei muitos versículos decorados. Porque afinal de contas, eu já fiz muito pela igreja. Deus tem que entender.
até o momento em que a gente é solicitado, naquele momento de ser solicitado, só aqueles que têm vida com Deus diária demonstram o que podem fazer com Deus diariamente. Aí você diz assim: pastor, mas isso não é muito pesado? Eu digo que isso é muito pesado, porque é para todos nós, inclusive eu estou dentro disso. Nós temos que pensar que a musculatura espiritual ela é desenvolvida diariamente, sabe? Diariamente. A gente quer ter ganhos sem esforços. A gente quer ter resultados sem trabalhar. A gente quer colher aquilo que não plantou. A gente quer, sabe, ter uma vida espiritual que ela mostre o poder de Deus, mas a gente não crer mais nisso. E o tema, como a gente viu, que é as estações do crescimento espiritual, esse domingo, a palavra-chave desse domingo é crer. E quando eu estava meditando sobre esse crer, eu fiquei pensando assim: quantas pessoas confundem a palavra crer com fé? Acaba sendo sinônimo muitas vezes, porque a palavra crer, se nós olharmos na questão do léxico, na questão semântica dela, dentro de um contexto de frase, a gente vai ver que ela e fé estão ali, quase a mesma coisa, e na maioria das vezes a mesma coisa, porém são situações muito distintas. Porque quando você pega a palavra crer, ela está baseada em experiência, ela está baseada em racionalidade, ela está baseada em texto, em letras, ela está baseada em eventos que me contaram ou eu vi, mas mesmo vendo não experimentei. Porque nem tudo aquilo que você vê você experimenta. Um exemplo disso é o povo de Israel, viu inúmeros milagres, viu inúmeros sinais, mas mesmo assim eles não creram. Por quê? Eu estou vendo, mas eu não estou vendo nada assim que me chame a atenção, sabe? Eu só vou acreditar se aparecer um anjo aqui, o anjo pular e fizer isso, isso e isso. Você vai ver um Gideão, que ele diz exatamente isso: Senhor, eu só vou crer, porque aqui para mim eu estou abandonado, a minha família é pequena, então eu só vou crer se o Senhor fizer isso. Aí Deus faz: ah não, Senhor, mas sabe como é que é? O Senhor tem que fazer assim também. Aí Deus faz aquilo também. Ah, Deus, mas não é bem assim, tem que ser assim também. E tem gente que está pedindo provas a Deus todos os dias, mas não faz nada após ver as provas que Deus dá. E vivemos anos e anos de nossas vidas pedindo prova a Deus, pedindo: Deus, tu está comigo, Deus está fazendo isso, Deus se opera através de mim. Só pedimos, mas a gente não exerce nada de fé. A gente crê muito em Deus, porque a gente tem uma lealdade a Deus, mas a gente não tem fidelidade a Deus. Lealdade é você estar presente, independente da circunstância. Eu creio, é assim que é você crer. Muita gente crê em Deus. Você conversa com as pessoas: não, eu creio, pastor. Ah, não, eu creio em Deus. Mas você tem fé? E esse é um ponto interessante, porque a fé já é algo que vem de Deus para nós. Deus coloca a fé no nosso coração para que o Espírito Santo nos convença do pecado, e nos convencendo, nós possamos recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então já existe uma partícula de fé. E essa fé, ela é algo que a racionalidade não tem como definir. Porque às vezes você crê, mas você não tem fé para agir. Às vezes você crê, mas você não tem fé para tomar uma atitude. Pastor, como é que isso é muito doido, pastor? Como é que eu consigo então separar o crer, que é a teoria, da fé, que é algo prático? Então, o crer é teoria. A teoria vem por ouvir os outros, a teoria vem por conhecimento. Eu li vários livros, vem por estudo, eu estudei muita coisa, mas eu não construo diariamente uma experiência de intimidade com Deus. Fé está relacionada à intimidade. Crer não tem intimidade. Crer tem conhecimento, mas conhecimento não significa que você tem experiência interior para dizer eu confio. É que nem uma criança quando nasce. Uma criança quando nasce e ela começa a andar, a primeira coisa que ela começa a tentar entender é se ela pode ver se o pai dela ou a mãe dela vão segurá-la para ela não cair. Quando ela vê que o pai e a mãe a seguram para não cair, ela cria confiança, e criando confiança ela começa a dar passos maiores. E isso vai fazendo dela cada vez mais confiante nos pais, que os pais estão ali para proteger. A fé é exatamente isso.
é algo em que eu começo fazendo de pequeno com Deus. E eu começo a ver os pequenos sinais de Deus, eu começo a ver as pequenas manifestações de Deus, e isso vai me gerando mais confiança para começar a acreditar em coisas maiores. Porque eu começo a agradecer Deus, isso aqui não pode ter sido natural, não pode ter sido algo eventual, isso aqui teve a tua mão, porque isso foi sobrenatural. Isso foi algo que eu não esperava, que eu não estava imaginando, que eu não tive controle. Talvez esse seja o ponto interessante, que crer está relacionado a controle, enquanto a fé, nós não temos controle nenhum, temos dependência, e essa dependência tem que ser de Deus. E se nós não estamos edificando a nossa vida em depender de Deus, nós estamos fracos espiritualmente, porque o excesso de crer gera religiosos. Por isso que a igreja está cheia de religiosos, como o Tiago fala, não praticantes, só ouvintes. Mas quando eu começo a me tornar um praticante, quando eu começo a ver a fé em ação, eu começo a crer que Deus vai mudar as circunstâncias. Eu começo a ver que apesar das respostas, eu posso continuar crendo em Deus, porque Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Que é o texto que a Euli mencionou hoje mais cedo, que lá de 2 Crônicas 14:7, enquanto ainda há paz, vamos preparar as muralhas, vamos levantar as torres, vamos nos preparar, porque ainda há paz, porque os dias vão chegar em que não haverá paz, e se nós não estivermos com a nossa musculatura espiritual prontos, nós vamos nos desviar, porque a apostasia é isso, vagarosamente nos afastarmos de Deus, vagarosamente nos esfriarmos de Deus, vagarosamente não percebemos que o poder faz falta, vagarosamente entendemos que a não manifestação dos dons faz falta. Ai, pastor, eu não vejo isso acontecendo porque você não está buscando. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, buscai com zelo os melhores dons. Você escolhe os dons. Ai, pastor, eu gostaria tanto de profetizar. Busque com zelo. O problema é esse, é buscar. Buscar exige esforço. Por isso que Deus fala várias vezes, como disse para Josué, esforça-te e eu te ajudarei. Acha, né? Faça, tem que suar, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Ah, pastor, mas eu quero ter ganho sem dor. Esse talvez seja o maior desejo de todo ser humano, inclusive o meu. Eu queria ter muitas coisas sem dor, mas a grande realidade, vivemos num mundo em que há pecado, e se há pecado, há morte, e se há morte, há tristeza, e se há tristeza, eu não sei quando eu vou amanhecer o dia para eu ir celebrar um nascimento ou celebrar uma morte, sabe? E eu falo celebrar uma morte porque aqueles que morrem com Cristo é celebração, é diferente o semblante, mas às vezes você vai em lugares em que não está celebrando, está triste porque não tem certeza, eu não sei o que aconteceu, será que fulano não se salvou, será que não salvou? E aí vem a questão do crer e fé. Crer é saber que Deus é. Isso eu creio. Por isso que muita gente diz que crê em Deus. Mas fé é o que me faz pegar um panfletinho desse e chegar para a pessoa e dizer, olha, prepara-te, Jesus está voltando. Ah, mas os anjos não fazem isso? Não, os anjos não pregam. A Bíblia diz que os anjos não pregam. Ah, pastor, hoje é quarta-feira, célula, por que que... Sabe uma coisa, está frio, eu não vou para a célula não. Convide alguém. E um bom comportamento de quem convida é estar presente, porque às vezes a gente convida e não está presente. E aí a gente começa a deixar isso passar e passar e passar, e a gente acha, não, isso é bobagem. Meus queridos, na vida nada é bobagem. Eu trouxe um livro aqui, do Larry Crabb. Primeira vez que eu li um livro dele, eu devia ter uns 16 anos de idade, e foi um livro chamado Nenhuma Hora. Esse livro, Nenhuma Hora, para mim é um dos melhores livros cristãos que existem sobre oração, do Larry Crabb. Passou-se vários anos, e o Larry Crabb dando palestras, pregando, e sendo convidado para um monte de lugar, para falar sobre esse livro de oração, Nenhuma Hora. Aí, chegou um momento da vida dele, em que ele já não orava mais. Aí ele não orava mais, e o pessoal começou a questionar, poxa, mas você escreveu um livro sobre oração, aquele Nenhuma Hora, aquele mudou a minha vida espiritual, sabe, como é que pode agora você não consegue mais orar? E ele começou a buscar a Deus uma resposta, porque ele não entendia a resposta, porque ele não orava mais.
Mas ele estava cheio de crença. Eu creio em Deus, mas eu não tenho mais fé como antes eu tinha. Antes eu tinha uma fé que eu ia lá e eu profetizava, eu fazia e as portas... Eu cria de uma forma ativa, não intelectual somente. Eu cria no poder espiritual de Deus. E aí ele foi orar, foi buscar a Deus. E aí saiu esse livro aqui. E esse livro aqui talvez seja um dos livros mais enigmáticos. Porque se você tem um livro que é um best-seller de oração, você espera que ele escreva um livro continuando oração. Agora vai ser sobre jejum, agora vai ser sobre santidade, agora vai ser sobre avivamento. Mas o livro que ele escreveu é Viciados em Si Mesmos. Olha só. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais viciado em mim mesmo eu me torno. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais ególatra, mais egoísta, mais ensimesmado eu me torno. A minha agenda só tem agenda para as coisas minhas, e Deus não está nessas coisas minhas. Deus está de fora da minha agenda. Ah, Deus, quando eu conseguir, eu vou fazer, e Deus vem, e Deus entende, porque Deus entende tudo. Viciados em si mesmo. Olha a coisa forte. Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. É o subtítulo. Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Isso aqui revolucionou mais a vida dele do que das outras pessoas. Porque ele se salvou. Ele entendeu que o primeiro amor dele já tinha apagado. Ele percebeu que ele estava indo em direção da apostasia. Olha, eu estou realmente em apostasia. Ah, mas eu oro. De qualquer jeito, mas eu oro. Ah, mas eu canto. De qualquer jeito, mas eu canto. Ah, mas eu estou fazendo um jejum intermitente. Para Deus é a mesma coisa. Não é o jejum bíblico. Jejum bíblico não é jejum intermitente. Ah, não, porque o grupo da academia resolveu se juntar e fazer um momento intermitente na semana. Ah, eu vou aproveitar e fazer o meu jejum aqui nesse comportamento da academia. Meus queridos, ou a gente é bíblico ou a gente é bíblico. A gente não pode pegar questões mundanas e tentar colocar na Bíblia, ou dizer que é um cristianismo moderno, ou dizer que é algo moderno e que agora a minha oração pode ser desse jeito, que agora o meu louvor pode ser desse jeito, que agora o meu jejum vai ser desse jeito, porque você vai notar que as coisas começam a cair, a tua família começa a ficar mais desunida, você vai perdendo o controle da tua casa, você vai perdendo o controle dos teus negócios, você vai perdendo o controle das tuas atividades, das tuas tomadas de decisão, você vai vendo que vai se tornando mais difícil as coisas, porque a gente liga o automático do crer, mas a gente não fortalece a nossa musculatura espiritual com a fé, que é o que pode mudar, que pode gerar milagres, que pode transformar todas as coisas. Lá em Arthur Nogueira, onde eu moro, tem um monumento à infidelidade. É quase um quarteirão enorme, de um terreno muito bonito. E o pai estava construindo uma casa, porque a filha ia casar, e começou a construir aquela casa maravilhosa. E você vê a estrutura da casa, não está pronta, está muito aquém de estar pronta, mas aquela casa era o presente que os pais queriam dar para a filha de casamento. Amavam o futuro genro ali se envolvendo, trabalhador, buscando as coisas e tudo mais, até que o genro chegou um dia para os pais da noiva, futuros sogros, e disse assim: olha, infelizmente, eu acho que nós não vamos ter mais casamento. E os pais: mas como assim? O que você fez? Porque sempre é o homem que é o pilantra, né? É que a sua filha, ela está namorando com o professor da academia. Aí os pais: não, é um absurdo, eu não criei minha filha para isso, não, minha filha não vai fazer isso, não sei o quê. Aí foram lá confrontar a filha e tudo mais, e a filha disse: olha, eu vou me casar, não me importa se eu amo ele ou não, porque eu vou continuar tendo as minhas aventuras, eu vou continuar fazendo as minhas coisas, e se ele me aceitar desse jeito, a gente casa. E o pai naquele dia, ele olhou, foi lá naquele local onde ele estava construindo a casa, que era o presente de casamento, ele começou a chorar e ele disse: eu não vou colocar mais nenhum tijolo, eu não vou fazer mais nenhuma manutenção, não vou fazer mais nada, eu vou deixar aqui como um memorial, para eu me lembrar
que as pessoas, muitas vezes, elas são ingratas quando recebem algo divino. Coisa forte, hein? Às vezes nós esquecemos das coisas divinas que Deus está nos dando, das bênçãos de Deus, a gente continua sendo infiel, tendo outros deuses nas nossas vidas. E aí você diz assim: pastor, mas essa mensagem não é uma coisa para uma pessoa que ainda está conhecendo Jesus? E eu pergunto para cada um de nós: será que nós não estamos ainda conhecendo Jesus? Ou já sabemos tudo sobre Jesus? Ou já somos doutores em divindade? Eu falo para vocês podem fazer um doutorado em divindade, que vocês vão conhecer menos de Deus do que qualquer um pode conhecer. Enquanto aquele que está lá, sabe, não tem nem título, mal estudou, está ali buscando a Deus com oração e tudo mais, tem muito mais vivência de Deus do que muitas vezes a gente que tem todos os recursos para estar buscando a Deus. Um monumento à infidelidade é algo que tem que vir à nossa mente como algo que às vezes a gente pensa que o infiel é o outro, mas quem está sendo infiel somos nós. Deus está chamando, sabe? Deus está chamando. A Bíblia diz lá em Hebreus e diz também lá em Amós: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lá em Oséias 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma continuidade, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não sabemos tudo de Deus, nós não sabemos tudo aquilo que nós achamos que somos em Deus. Eu não tenho essa maturidade espiritual que muitos acham que tem. A maturidade espiritual é algo individual, é algo, sabe, oculto aos nossos olhos, porque cada um de nós tem as suas lutas. E nessas lutas, ou você se volta mais para Deus, ou você se volta mais para a teoria. E você vira um super crente, mas uma pessoa zerada em fé. E é o que nós mais vemos. Pessoas leais a Deus, mas totalmente infiéis a Deus. Isso é muito profundo. Porque a gente, quando começa a confrontar isso em nossas vidas, a gente diz: Senhor, realmente, eu tenho sido muito leal ao Senhor. Eu creio em Ti, realmente eu creio em Deus. Não há outro Deus como Deus. Mas na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dificuldade, eu vou atrás de alguém, eu vou atrás de conselhos de alguém, eu vou atrás de não sei o que, eu vou atrás de não sei o que, mas em nenhum momento eu me prostro diante de Deus e digo: Senhor, me dá os Teus conselhos. Senhor, me acalma. Senhor, me dá a visão, me dá entendimento. Senhor, me dá sabedoria para fazer aquilo que é da Tua vontade, não da minha vontade. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu não estou enxergando ainda. Porque quando a gente fala de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse é um dos versículos mais loucos da Bíblia. Porque como todas as coisas? Porque assim, você diz assim: mas pastor, tem uma enfermidade aqui, pastor, tem uma crise ali, como é que todas as coisas cooperam quando você entende que Deus está no controle. Mas se Deus não estiver no controle daquela circunstância, realmente não há fé, porque nós não saberemos o final daquela circunstância. Mas quando a gente crê que Deus está no controle daquilo, a gente sabe que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode mudar e pode acontecer exatamente o que aconteceu com esse homem que a gente acabou de ler, em que ele, em lágrimas, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez essa seja a mensagem para nós hoje. Enquanto nós estamos segurando o crer, a gente não está desenvolvendo a nossa fé. Enquanto a gente tem certeza do crer, sabe, eu creio mesmo, é verdade, até esse homem ele cria. Até esse homem ele viu que mesmo os discípulos não expulsando o demônio, ele continuava crendo. Mas esse homem percebeu que ele não tinha mais fé em Deus, mesmo crendo. E aqui nesse momento ele diz para Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E ajudar na falta de fé é um trabalho em conjunto. É um trabalho que depende de nós nos esforçarmos e voltarmos a ler a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De intimidade com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como diz lá em Hebreus.
E aí a gente começa a ter esse relacionamento de oração, de comunicação, e a nossa musculatura espiritual vai crescendo para níveis que vão nos fazer realmente vivenciar o crer. Porque hoje a gente só pode estar no crer, mas a gente não está vivenciando a fé. E a fé é prática de vida. E é isso que eu chamo a cada um de vocês hoje, a cada um de nós, na realidade, a prática de vida. A não ser mais só teoria, a não ser mais só palavras, mas é atitude. Volta o teu primeiro amor, sinta falta daquelas coisas que você fazia e não faz mais hoje, sabe? Volta a fazer aqueles pequenos gestos que alcançaram pessoas. Estava conversando com a Catiane nessa semana e falando sobre o testemunho da Mônica, que a Mônica está com um marido que acabou de ter uma cirurgia lá no hospital e ele está muito bem. O Roberto foi visitar ele ontem com a Didi e com a Márcia, e aí visitaram ele, e ele está com um semblante diferente, ele está com uma atitude assim totalmente diferente. E a Mônica mandou uma mensagem algum tempo atrás dizendo assim: olha, eu me lembro que quando eu estava totalmente desacreditada dos crentes, desacreditada da igreja, desacreditada de tudo, eu ainda criei em Deus, mas eu não sabia mais se eu ia ser uma pessoa que ia estar congregando. Até que a Catiane foi e me convidou para ir para a célula. E naquela célula eu vi a comunhão, e vendo a comunhão, e vendo as pessoas, eu disse: é isso que eu preciso. Aleluia. Andar com quem crê e confia e vive Deus. Aleluia. E a vida dela foi mudada. Aleluia. Quantas pessoas mais? Isso me faz lembrar daquele livro e do filme, né? A Lista de Schindler. Que quando você vê lá no final do filme, o Schindler, ele pega um relógio e ele diz assim: poxa, com esse relógio eu poderia ter comprado mais uns 3. Com esse anel eu poderia ter comprado mais uns 5. Com esse carro eu poderia ter comprado mais uns 20 e salvado da morte. Quantas pessoas nós podemos estar salvando da morte se nós voltarmos a ter fé que um convite nosso para estar na igreja ou estar na célula vai transformar, impactar aquela vida? Quantos de nós podemos fazer pequenas coisas e voltar a ter fé de que não somos nós? Eu fiz o convite, mas é o Espírito Santo que age, porque é o que a Bíblia diz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se é o Espírito Santo que convence, eu faço a minha parte, eu convido, eu chamo, eu trago a palavra, eu compartilho as mensagens, eu digo: olha, vai lá na quarta-feira, visita a célula ou vai na igreja, vamos lá. Eu estou passando por crise, então vamos orar, tem culto de oração na igreja. Sabe, às vezes a gente diz assim, esquece até que tem culto de oração, uma reunião de oração para orar, porque a gente não crê mais na oração, porque não é instantâneo, às vezes não é aquela coisa que, sabe, eu estou ali clicando e está vindo a resposta. E eu vou contar uma coisa para vocês, uma das coisas que mais me perturbam do que estar falando com alguém no WhatsApp e ver aqueles 3 pontinhos demorando e não ver resposta nenhuma. Que coisa insuportável! Você está conversando com a pessoa e aí você vê aqueles 3 pontinhos e os 3 pontinhos piscando e você fica lá, beleza, a pessoa está respondendo. Às vezes dá 1 minuto e não tem resposta nenhuma, às vezes tem 5 minutos e não tem resposta nenhuma, às vezes dá 1 hora e os pontinhos ainda estão lá, e você diz: como essa criatura consegue passar tanto tempo brincando com esses pontinhos e não ter resposta nenhuma? E não tem resposta. E você tem que aceitar muitas vezes os 3 pontinhos da vida, que não é Deus. Porque se fosse Deus, Deus nos traria paz no coração, e essa paz nos geraria fé, e essa fé nos faria mover montanhas. Vamos ficar de pé e vamos orar, porque talvez essa manhã seja uma manhã para nós buscarmos a Deus e dizermos como esse pai disse para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não estou exercendo a fé como eu deveria exercer. Eu creio, mas eu ainda vivo um monumento à infidelidade. Eu ainda sou infiel a Ti. Eu ainda não mudo, eu ainda mantenho comportamentos carnais, eu ainda mantenho comportamentos que querem que a minha carne se alegre, que a minha carne viva, mas que ela não seja mais submetida a Ti. Feche seus olhos nesse momento e comece a orar. Comece a imaginar esse pai frustrado com pessoas que não conseguiram
orar e ver o poder de Deus acontecer num simples expulsar de demônio. E a frustração desse pai que se virou contra Deus. E Jesus olha para esse pai e diz para ele: se podes, para Deus pode. Talvez é isso que nós tenhamos que saber hoje. Para Deus é possível, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Vamos ouvir essa canção e em seguida vamos orar. Eu
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele pode, independente de nossas experiências, nossas convicções. Quero estimular cada um de vocês. Quarta-feira, célula, vai ser lá na casa da Márcia e do Nardelli. Nós temos feito aqui na igreja, nas quartas-feiras, mas nessa quarta vai ser lá. Esperamos todos vocês e convide alguém. Creia, sabe, que como a Ione falou hoje na hora da oferta, cada centavo conta. Creia que cada estímulo conta, para que a pessoa possa participar, possa ver. Hoje nós estamos vendo famílias aqui na igreja impactadas por célula, por esse momento de comunhão, por esse momento de estar junto, por esse momento de poder compartilhar experiências. Quarta-feira, na casa do Nardelli e da Márcia, teremos a célula. Esteja lá, convide alguém para o culto. No domingo, convide alguém para no sábado, na oração. A gente está tendo oração aqui. Convide alguém. Nós não vamos parar se tiver só uma pessoa, vamos continuar orando, porque nós cremos na prática que vivemos dias em que precisamos orar. Não temos a autossuficiência ainda de não precisar mais orar. Precisamos orar e buscar ao Senhor, e que a gente possa ter a sensibilidade que o pai desse menino teve ao dizer para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Vamos orar nesse momento. Senhor, graças te dou, ó Pai, porque a tua palavra nos constrange, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos fortalece. Senhor, quantas pessoas aqui, ó Pai, são talentos, ó Pai, que tu criaste, talentos, ó Pai, que tu formaste com experiência, com capacidade de comunicação, capacidade, ó Pai, de se aproximar de pessoas e compartilhar o que tu tens feito por cada um, ó Pai. Senhor, que cada um, ó Pai, possa ser motivado, Senhor, a pregar a tua palavra. Que cada um, ó Pai, seja motivado, ó Pai, a dizer que tu curas, a dizer que tu podes, a dizer que tu fazes, ó Pai. E que quando for chamado por alguém que está em necessidade, que tenha, ó Pai, a coragem em ti para orar e ver demônios saírem, e ver pessoas curadas, e verem, ó Pai, a transformação chegando. Em nome de Jesus. Nós cremos em ti, Senhor, cremos no teu poder. Nós cremos no teu poder, é o teu nome, Senhor, é pelo teu nome, ó Pai, que nós clamamos. Pai, reanima o teu povo, ó Pai, tira essa preguiça espiritual, ó Pai, tira, Senhor, essa lerdeza, Senhor, da vida espiritual, de não fortalecer a musculatura espiritual, para crescer na tua presença com ousadia e intrepidez, ó Pai. Que volte, ó Pai, a crer e a ter fé nas pequenas coisas em que tu estás envolvido. Porque, ó Pai, crer é como o agricultor pegar a semente e plantar. E fé, Senhor, é saber que vai ter colheita. E é isso, ó Pai, que haja em cada um de nós a fé para a colheita, a fé para a colheita. Por isso, ó Pai, que cada um de nós possa perseverar, que cada um de nós possa continuar convidando, que cada um de nós continue pregando, que cada um de nós continue orando. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possamos voltar a ser avivados, ó Pai. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, tira de nós toda moleza espiritual, toda preguiça espiritual, e nos dá ânimo, nos dá, ó Pai, disposição para a tua obra, Senhor. Que cada um de nós possa ver a colheita. Abre os olhos espirituais de cada um, Senhor, para que possa ver a colheita, porque os campos estão brancos para a ceifa. E tu estás voltando, ó Pai. E tu estás voltando. É um tempo de urgência, é um tempo de clamor e de alerta. Que estejamos todos alertas, ó Pai, porque tu estás voltando, ó Pai. E não queremos nossos amigos, nossos filhos, amigos de nossos filhos, conhecidos, ó Pai, se perdendo, porque nós não compartilhamos a tua palavra. Senhor, nos ajuda a colocar em prática a tua palavra,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo com palavras e obras e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.